A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro está muito complicada, e se depender do retrospecto, do histórico do Brasileirão, desde 2006, quando passou a ser nesse formato de pontos corridos com 20 clubes, se depender disso, o Vasco já caiu. Isso porque os times que conseguiram até a 17ª rodada apenas 9 pontos ou menos, nenhum deles conseguiu escapar do rebaixamento. Pior, todos terminaram os campeonatos brasileiros daquelas edições como lanternas. Vou trazer os números para vocês. Fica ligado aqui no vídeo, que a gente vai falar bastante disso. Me desculpe, torcida vascaína, não quero que vocês fiquem bravos, mas é a realidade do Vasco hoje. Bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, deixar aquele recado dos nossos parceiros da Formare Compensados. Eles que atuam aí na área de indústria civil, indústria moveleira e também da indústria náutica. E também tem grande atuação em esportes. Já cederam seus compensados plastificados antiderrapantes para eventos como Fórmula 1 aqui no Brasil e também para vários shows em estádios de futebol. Quando você fica naquele piso em cima do gramado, foi a Formare Compensado que cedeu ali para as grandes estruturas de eventos. Então, se você viu esse recado aqui e está interessado no produto da Formare Compensados, o melhor compensado do Brasil, entre em contato com eles, vou deixar o telefone e o Facebook da Formare Compensados aqui na descrição do vídeo. E lembre-se, fale que você veio pelo Pra Jogo, que você ganha 5% de desconto na primeira compra. Agora, vamos lá pro vídeo. 9 pontos em 17 jogos. O Vasco que começou surpreendendo o Galo lá em Minas Gerais, vencendo por 2-1 na estreia do Brasileirão. E que de lá para cá só tem mais uma vitória, venceu o Cuiabá em casa. E nos últimos 11 jogos são 10 derrotas e apenas essa vitória para o Cuiabá. Se a gente aumentar um pouquinho a lista, pegar desde a vitória do Galo, 14 partidas, 3 empates apenas e 11 derrotas. Realmente o Vasco está numa situação muito complicado, trouxe vários reforços, trouxe aí Gary Medel para dar experiência ao meio campo, trouxe também o Vegete, artilheiro do Campeonato Argentino, ex-Belgrano, caras aí para tentar ajudar a recuperar, o Ramon Dias, novo técnico, mas a situação para o Vasco ainda está muito complicada. Se quer empatar, tem conseguido, tem perdido a maioria de seus jogos, como eu disse, 10 derrotas nos últimos 11 e a lanterna do Campeonato Brasileiro com o time Cruz Maltino. É claro, tem um jogo a menos, pega o América Mineiro fora de casa ainda, em data ainda vai ser definida pela CBF, mas a situação do Vasco está muito complicada. E isso se dá quando a gente pega o retrospecto de times da Série A do Campeonato Brasileiro que fizeram 9 pontos ou menos até essa 17ª rodada, né, até essa rodada que estamos hoje, situação do Vasco. A gente pega aqui, tem 3 exemplos de times que fizeram 9 pontos ou menos. Lá em 2013, o Náutico era o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro com apenas 9 pontos, a mesma pontuação do Vasco após 17 rodadas. O Náutico acabou caindo como lanterna com 20 pontos conquistados naquela altura. Em 2016, aconteceu a mesma coisa com o América Mineiro. O América tinha 9 pontos em 17 jogos, caiu na lanterna com 28 pontos ao final do Brasileirão. Times que sequer chegaram próximos aí de deixar a zona de rebaixamento ou de fato conseguir brigar para sair da lanterna, não só da lanterna, mas da ZR do campeonato e acabaram rebaixados aí até com alguma antecedência. Em 2021, o pior exemplo da história, Chapecoense tinha apenas 6 pontos quando a gente chegou a essa altura da competição, 17ª rodada. A Chape fez só 15 naquele Campeonato Brasileiro. É a pior marca da história, inclusive, do Brasileirão. Superou os 17 do América de Natal, lá em 2007, que tinha sido a pior campanha. Agora, a Chapecoense detém esse recorde. O Vasco precisa fazer 7 pontos para não ficar, né, junto com a Chape nesse recorde negativo. Mas é claro, a torcida do Vasco já deve estar muito furiosa comigo vendo esse vídeo. Então a gente tem que ver o que o Vasco pode fazer para sair, o que seria histórico se a gente contar, né, nesse formato de pontos corridos com 20 clubes de 2006 para cá, é esse nosso recorte. O Vasco, para chegar naquela margem de 45 pontos que historicamente salva, né, que historicamente é o limite que os times não caem, né, com esse número, só uma vez aconteceu isso, o Coritiba caiu uma vez com 45 pontos, nos outros campeonatos todos, nenhum time que fez 45 foi rebaixado. Para o Vasco chegar nisso aí, precisa de 36 pontos. 36 pontos em 22 jogos. Fiz as contas e o Vasco precisaria de um aproveitamento de 54,5, 55 mais ou menos por cento dos pontos conquistados. Este é o aproveitamento do Fluminense até aqui, que está em quinto lugar na tabela de classificação. Se o Fluminense é o quinto, então o Vasco vai ter que fazer uma campanha para brigar por Libertadores a partir de agora, a partir do confronto contra o Grêmio nesse final de semana, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. É muita coisa, o Vasco precisa de uma virada de chave muito grande
para conseguir sair dessa situação, mas do jeito que está indo, pelo que a gente vê dos números, né, pelo que a gente vê do histórico, o Vasco já caiu. Vocês vão falar, Sedechal, o Vasco tem um jogo a menos. É verdade. Então eu peguei, vamos supor que o Vasco vença o América Mineiro nesse jogo atrasado que a gente tem da 15ª rodada que não foi ainda realizado. Tem aí 2 exemplos de times que tinham 12 pontos até a 17ª rodada e não caíram. Em 2019, o rival do Vasco, o Fluminense, conseguiu isso. Tinha 12 pontos, né, naquela altura do campeonato, era o 18º, e acabou em 14º com 46 pontos. A gente tem também o exemplo do Coritiba de 2015, 12 pontos conquistados até essa altura do campeonato, era o lanterna naquela ocasião, acabou com 44 pontos e ficou em 15º. Você vê aí que a régua baixou um pouquinho. E a gente vê também um aproveitamento muito baixo dos times que estão lá na parte de baixo da tabela até essa altura. Então, talvez a régua baixe um pouco, né? O Vasco não precisa de tantos pontos para escapar. Como aconteceu ano passado. O Ceará caiu com 37 pontos, com 38 já era possível se salvar. O Cuiabá fez 41 e acabou fugindo da degola. Então, ano passado a gente já teve um exemplo de que o aproveitamento do Vasco pode ser um pouco menor para escapar do rebaixamento. Mas, se analisarmos friamente os números, o Vasco já está rebaixado no Campeonato Brasileirão de 2023. Para jogo voltando aqui para o YouTube, vamos ter conteúdos aí semanalmente para falar de futebol brasileiro e futebol internacional. Algumas coisas interessantes, algumas curiosidades que você não vê em outros lugares, a gente vai estar trazendo aqui no YouTube do canal Pra Jogo. Então, faça o convite, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se for para zoar o pessoal que torce pro Vasco, nesse caso, ou se for para falar que de alguma forma ainda existe alguma esperança, né, compartilhar um conteúdo aí diferente que a gente traz. Eu agradeço muito se você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, seguir aqui o canal, ativar o sininho, por que não, para receber as notificações sempre que o Pra Jogo tiver aqui com vídeos no YouTube. Estamos também em diversas outras plataformas, deixo aqui o meu Linktree com todas elas aqui na nossa caixinha aqui embaixo na descrição do vídeo, para você também seguir a gente nas outras redes sociais, tá certo? Tá Pra Jogo? Então segue a gente em todas as redes sociais e vem comigo.